Nesse vídeo eu vou te ensinar como configurar o seu perfil construtivo de usinagem para fundo utilizando o HelloMob, beleza? Então você talvez saiba lá que você pode escolher entre fundo rebaixado, fundo rasgado, fundo pregado por trás, fundo reforçado, mas como é que você configura isso para que tenha o seu padrão de trabalho? E aproveitando, eu já vou te dar algumas dicas bem importantes em relação a isso, tá? Então fica aqui comigo nesse vídeo que você vai gostar desse conteúdo. Então eu estou aqui já com o meu SketchUp e o meu HelloMob aberto, tá? Esse plugin para o SketchUp é um plugin gratuito, então você já pode baixar se você ainda não trabalha com ele. E eu quero configurar então um fundo, tá? Em algumas situações eu vou poder criar uma configuração que vai ser aplicada em todas as categorias aqui dessa biblioteca. Outras eu vou ter que configurar manualmente, tá? Mas no geral você vai fazer exatamente o mesmo processo que eu vou utilizar aqui, tá? Nos módulos de balcões. Então vou pegar aqui um armário maior que tiver, para que eu tenha todas as configurações possíveis, tá? Ou melhor, vamos pegar aqui em cima nas estruturas que eu acho que vai ser mais interessante. Aqui, beleza. E aí, olha, vocês repararam que eu tenho duas opções aqui. Eu posso clicar no módulo ou eu posso clicar nessa engrenagem. Preste atenção nisso, que isso aqui é muito importante. Se eu clicar no módulo, ele vai entrar aqui dentro do SketchUp. Deixa eu apagar aqui para você ver. Se eu clicar nele, tá? Ele vai agora fazer o download desse módulo e vai jogar ele dentro do meu SketchUp. Beleza. Só que ele está com o meu perfil construtivo do fundo? Não. Como é que eu faço? Antes de pegar o módulo, eu preciso configurar o meu perfil construtivo se eu ainda não tiver feito isso. Uma vez feita essa configuração, você não precisa fazer toda vez. Se é a mesma configuração, você não tem por que entrar aqui. Basta dar um clique e jogar esse módulo lá dentro, tá? Ah, mas e se eu fechar o SketchUp e abrir de novo? Eu vou ter que configurar? Não, não vai. Se eu abrir com o meu login em outro computador, vou precisar configurar de novo? Não, não vai. O sistema salva todas as suas informações no teu login, na nuvem. Então, em qualquer computador que você faça a abertura do sistema, você vai ter ali as suas configurações, beleza? Então, é para simplificar a tua vida que esse programa veio. Ele não veio para complicar. Então, você configurou uma vez, essa configuração ela fica salva para você utilizar independente de onde você abra depois o seu HelloMob, beleza? Maravilha. Então, esse módulo aqui, qualquer alteração que eu faça aqui dentro, não vai modificar as alterações dele. Isso aqui é que você precisa entender. Poxa, eu coloquei um módulo, fiz a modificação e não entrou, veio errado o problema do corte cloud. Não. O problema é que você não ouviu esse momento que eu estava falando aqui. O móvel entrou dentro do SketchUp e você não consegue mais alterar. Você tem que alterar antes de pegar ele. Então, como é que eu faço aqui? Eu deleto ele, ó. Aí eu volto para cá e faço as minhas configurações de fundo. Beleza? Então, vamos lá. Vou te falar cada uma dessas configurações aqui, tá? Porque eu vou te entregar realmente o que cada uma delas é, como elas se aplicam aí ao que você está executando. Então vamos lá. Folga do fundo. É necessário? É necessário. De 1 a 2 milímetros, tá? Por que a gente coloca 2 milímetros aqui? Porque é um desconto que ele está dando, olha aqui, olha, desconto na medida total do fundo, das gavetas, dos módulos, caso o fundo seja rasgado ou rebaixado, tá? Geralmente, a chapa de 6 milímetros, quando ela é cortada, depois que você começa a parafusar ela, fazer a fixação dela lá no módulo, é como se essa chapa ela crescesse. Por que isso acontece? Porque uma chapa que está, às vezes, emborcada, ela é uma chapa fina, então ela tem um movimento maior do que as chapas de 15, 18 milímetros. Então, na hora que ela está emborcadinha lá, que faz o corte, ela tem uma medida. Quando ela estica, a tendência, a minha mão aqui, ó, tá consumindo espaço. Quando minha mão estica, ela cresce. Isso acontece lá na sua chapa de 6 milímetros, tá? Às vezes não é perceptível, às vezes não vai afetar, mas às vezes afeta. Ali uma diferençazinha de 1, 2 milímetros pode acontecer. Então, para não correr o risco, na hora de você colocar esse teu fundo lá dentro do rasgo, daquela usinagem de encaixe do fundo, esse fundo ficar jogando o teu material para fora, não deixando dar o encontro perfeito das peças, a gente aplica como se fosse 1 milímetro de cada lado que tiver usinagem, tá? Então,
como são pelo menos 2 lados, 2 milímetros de folga, beleza? Isso vai evitar muito problema, pode confiar. Então tá ali com 2 milímetros. Profundidade do rasgo, isso aí já é o quanto o teu fundo vai entrar naquele canal, naquele rasgo, tá? O quanto ele vai entrar. E aí aqui eu quero dar uma dica muito importante para você. Tem profissional que acha que quanto mais esse fundo entrar, maior vai ser a resistência dele, menor a chance desse fundo desencaixar dali de dentro. Só que esquece de um detalhe importante. Quanto maior for a profundidade desse rasgo, menor vai ser a resistência dessa base de apoio aqui que está lá na parte de trás. Aquele recuo que você dá para encaixar o fundo, né? Ali tem aquele recuozinho. Quanto mais profundo for a usinagem, menor vai ser essa resistência aqui. E aí, o fundo ele não sai lá de dentro, mas se alguma coisa bate, estoura lá o apoio do fundo. Tá? Isso acontece com mais frequência do que vocês imaginam, beleza? Então, a gente dá de sugestão aqui para vocês uma profundidade de 5 milímetros. Tá? Isso equivale aí a 1/3 da espessura da chapa que você estiver trabalhando. Então, para a chapa de 15, 5, para a chapa de 18, 6. Mas é 1 milímetro de diferença, dá para você estabelecer o padrão de 5 e trabalhar tanto para 15 como 18 milímetros, que vai ficar perfeito, beleza? Pode confiar. Profundidade do rebaixo. Aqui a gente está olhando a chapa de topo, né? Por cima. E aí o meu fundo ele vai entrar aqui, ó, nesse recorte para eu fazer a fixação com parafuso por trás, tá? Qual deve ser a profundidade do rebaixo? A profundidade do rebaixo pode ser, para facilitar aí, para você gravar, espessura da chapa menos 5 milímetros. Espessura da chapa menos 5 milímetros. Essa pontinha que fica aqui não deve ser menor que 5 milímetros. Essa medida aqui, ó, que eu estou mostrando, ó, não deve ser menor que 5 milímetros. Por quê? Porque senão ela fica muito frágil. E na hora que você vai pegar a peça, ela às vezes quebra a massa. E aí você danificou a peça, você vai ter que fazer outra, tá? Então ela não deve ser menor que 5 milímetros, que está ali próximo da espessura de um fundo, tá? Então tem uma resistência interessante do material, tá? Então, para a chapa de 15, a profundidade do rebaixo vai ser 10, porque eu tenho que deixar esses 5 aqui. Para a chapa de 18, vai ser 12 milímetros. 12? 12 com 5, 17 não, 13. Dá para fazer até 13 milímetros aqui sem problema nenhum, tá? Dá para trabalhar com padrão de 10, então para 15 eu comprar 18? Dá. É melhor você estabelecer o padrão de 10 aqui, para você não ter o problema de toda vez que você for mudar a espessura, você ter que vir aqui modificar essa configuração. Então trabalhe aí com 10 milímetros que você já consegue fazer a fixação com parafuso aí com tranquilidade, beleza? Recuo do rasgo. Então, parte de trás da peça, né, de uma lateral, um tampo, até aonde vai começar a usinagem do rasgo. Se eu vou colocar uma travessa de reforço por trás ou uma cunha, esse recuo tem que ter a espessura do material que eu estiver trabalhando. Se eu estiver trabalhando com chapa de 15, 15. Se eu estiver trabalhando com chapa de 18, 18, tá? Se eu não estou trabalhando com chapa de reforço e eu quero fazer melhor aproveitamento possível, o que eu tenho que lembrar é que essa medida não pode, esse recuo não deve ser menor que 10 milímetros. Menor que 10 milímetros, não vai ter resistência para aguentar esse fundo, vai estourar com muita facilidade. É o mesmo problema lá da profundidade do rasgo. Profundidade maior que 5 vai fragilizar. Recuo menor que 10 vai fragilizar demais, beleza? Então, fica aí essa dica. E aí o fundo da divisória. Aí aqui no fundo da divisória é interessante, tá? Para uma montagem que você não tenha que utilizar parafuso nenhum no fundo, você precisa ter uma usinagem como essa aqui, ó, que é a última, tá vendo? Fundo divisória igual da lateral. E aí, essa divisória, ela vai receber uma usinagem de um lado e do outro, para o fundo encaixar dos dois lados. A gente só sugere esse tipo de montagem para espessuras maiores que 18, tá? 18 dá para trabalhar? Dá, mas aí você imagina aí por que dá?
Porque se eu entro 5 milímetros de um lado, 5 milímetros do outro, quanto que sobrou da minha chapa de 18? Sobrou 8 milímetros. Então eu ainda tenho uma resistência ali interessante, tá? Na chapa de 15 fica só 5. Forma um Tzinho ali, ó, de usinagem de um lado e do outro, e só um miolozinho de 5 milímetros para segurar isso. É muito frágil. Vai estourar, vai quebrar com facilidade, tá? Então, para a chapa de 15 a gente não recomenda. Para a chapa de 18, recomenda com ressalva, tá? O ideal seria trabalhar, se vai trabalhar com esse tipo de usinagem, trabalhar com chapa de 25 milímetros, beleza? Então, mesmo quando você precisa ter um canal para esconder o fundo de uma lateral que vai ficar visível, eu sugiro de verdade que você faça essa montagem aqui, ó, do meio, tá vendo? Onde na divisória você vai fazer a fixação desse fundo com um parafuso, tá? Isso inclusive a gente mostra nos nossos treinamentos como Marcenaria Moderna 4.0 como fazer ali a fixação do fundo na divisória utilizando esse padrão, tá? Porque ele vai te entregar melhor estruturação, maior resistência do teu fundo, tá? Aí sim, depois que você configurou todas essas opções, e aqui é interessante o seguinte, ó, vou fazer uma alteração aqui, ó, de 10 para 15, para ficar uma dica legal para vocês. Você tem a opção, ó, quando você muda ali uma configuração de aplicar no módulo ou aplicar geral. Então, ó, módulos que pertencem a qualquer categoria que tenha essa configuração vão ser afetados. Então, se você está configurando o seu perfil construtivo e é algo que se repete, independente do módulo que você esteja trabalhando, é essa configuração aqui que você vai aplicar. E aí é só salvar e você sabe que isso entrou em todos os seus projetos, tá? Mas como meu padrão de trabalho aqui é 18, vou aplicar novamente e deixar em 18 milímetros, beleza? Então, é assim que você configura o seu fundo. Depois você pode fechar aqui e baixar o seu módulo dentro do SketchUp e visualizar lá a configuração. Então, repara, olha, que o fundo está encaixando na lateral, no tampo, e tá, olha, só apoiado na divisória para eu colocar parafuso. Ah, mas eu não quero fundo rasgado, eu quero rebaixado. Aí você vai lá nas opções de componente, tá? Que é esse recurso aqui. E aí você vem aqui, ó, tipo do fundo que está rasgado e joga para rebaixado. Ou joga para pregado, tá? Ou só laterais rebaixadas, ou só laterais rasgadas. Você tem várias aplicações aqui. Então, vou jogar aqui, ó, laterais rebaixadas e vou clicar em aplicar. Aí você vai perceber que a lateral ela vai ser usinada e o tampo vai ficar menor para eu fazer a fixação com parafuso. Então você tem várias possibilidades aqui. Eu acho muito difícil que não tenha o teu perfil construtivo nessas opções para que você possa terceirizar sem abandonar o seu método executivo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê em uma próxima dica que eu trago aqui para vocês. Até mais!